ele decidia quem era o rei. E ele disse, você, Davi, será o próximo rei de Israel. O Senhor te escolheu para ser rei. E esse momento aqui foi um ano, no período que Samuel morreu. Sabe, Samuel desenvolveu um papel de amigo dele, de amigo de Davi. Samuel foi o pai de Davi. Samuel foi aquele que investiu, que acreditou, que apostou pesado, que gerou nele esperança. Esse momento aqui da história, Davi sabia que ele era bom, porque Samuel tinha dado essa identidade para ele. Então a primeira crise de Davi nesse dia foi essa crise. A crise da morte do seu pai, daquele que o trouxe, que resgatou sua identidade, sua postura de guerreiro. Foi Samuel que fez isso. Outra coisa que deixou Davi em crise era o seguinte. Aquele período Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo, estava perseguindo, e Davi saiu com seus soldados. E estava meio que escondido mesmo de Saul. E ele estava vivendo uma crise. Ele estava no deserto. E ele sabia que ele seria o rei, o próximo rei de onde? De Israel. Pense bem, olha a crise dele. O conflito dentro dele. Ele sabia que ele seria o próximo rei. Ele sabia, ele estava até... Foi ele que foi o homem que venceu Golias. Ele se via tão bom, um lado da crise dele, ou do conflito. Ele se via como um homem bom, porque ele se apresentava para as pessoas como, olha, eu sou Davi, o homem que matou Golias. Sou eu. Então ele tinha essa esperança. Mas nesse momento no deserto, quando ele vai buscar ajuda na casa de Nabal, ele estava correndo, ele estava com fome, ele estava sendo perseguido e Samuel morreu. Cadê o rei? Como que eu vou ser rei? Saul quer me matar, Samuel morreu, que rei que eu sou? Olha o conflito. Como que eu vou me tornar rei? Ele estava num momento de crise, aí ele deixa a sua bondade de lado, a sua hombridade de lado e faz besteira. Devo entender o tamanho da crise de Davi? Homens que têm um padrão de Davi, são homens bons, homens mansos, homens que fazem seu papel, mas na hora da dor, na hora do conflito, eles fazem besteira. Homens, olhe para o seu irmão e fala assim, vigia, você é bom, mas, às vezes, você faz besteira? Então, Davi foi um desses. Então, eu quero te contar que Davi tinha uma identidade moral boa, ele sabia que ele era bom, mas sua identidade financeira estava péssima, porque ele tinha que pedir na casa de Nabal. Tinha um conflito dentro dele. Eu sou bom, eu serei o próximo rei, mas eu estou sendo humilhado, perseguido pelo rei Saul, e o profeta Samuel morreu, e eu vou dar o que para o meu exército comer? Morreu minha cobertura. Foi uma crise total dele. Outra coisa que eu quero te contar é que esse tipo de padrão de homem, na hora das crises, ele se compara ao outro. Ele se compara o tempo todo. Primeira coisa é a seguinte, para você que está anotando. Primeiro padrão. Sua identidade moral é boa, mas a financeira é ruim. Segundo padrão. Nas crises ele se compara e se sente mal. E aí o texto, é o versículo 4, diz assim, olha. No deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Ou seja, Nabal estava com dinheiro, estava por cima da carne seca. E disse assim, sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os pastores estavam conosco, e nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estávamos em Carmelo, não se perdeu nenhum deles. Ou seja, como se nada foi contra eles. Verso 8, pergunte a eles, e eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo na época da festa, ou seja, na época da colheita, que você está na boa. Por favor, nos dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. O que Nabal disse? Quem é Davi?
Eu não te conheço. Davi estava com sua fama toda estendida. Todo mundo sabia quem era Davi. Davi foi o cara que matou o gigante Golias. Davi, as mulheres cantavam, né? Que Davi matou 10.000 e Saul matou não sei quantas, já dando uma honra para ele. A fama de Davi estava correndo. Mas Davi se compara. Ele diz assim, ó, você está por cima da carne seca e eu estou mal. Eu estou duro. Você está cheio da grana. Faz comparação na hora da crise, se compara com o outro. E aí quando ele se compara, ele se vê inferior, ele se vê mal e se sente mal. Davi se sentia horrível na hora da crise. Ele notava que sua identidade financeira estava podre. E aí, por causa disso, ele ficou se comparando o tempo inteiro. Você está aí? Outra coisa importante que eu preciso te contar. Ainda dentro disso, falando de Davi e Nabal. Sabe, os filhos de Nabal se tornam Davi. Porque não tem um pai que assume sua postura materna, que o chama. E aí esse filho que tem um pai que é mau, que se comporta mal, ele cresce com o coração machucado, com o coração ferido. E aí ele decide não tomar uma postura do pai, e aí ele se torna um homem bom. Mas nas crises ele se faz mal. Agora, os filhos de Davi acontece o oposto. Os filhos de Davi vê que Davi é um homem sério, leva Deus a sério, que é bom, mas na hora da crise ele faz besteira, ele larga Deus. E aí ele tem uma sensação que o pai só ama a Deus na hora que é conveniente. O pai só faz o que é bom na hora que é favorável a ele. Então quer saber, esse negócio de ser bom não vale nada, aí se torna Nabal. Então, filhos de Nabal se tornam Davi. E filho de um Davi se torna um filho rebelde, o filho de Nabal. Você está aí? Fique aí, não durma não. Outra coisa importante que eu preciso te contar dentro disso é que pega, né, gente? Estou olhando para a cara de vocês, dá vontade de pegar no colo. Mas aguenta firme, vamos lá. Homens, vamos lá. Terceira coisa que eu preciso te contar, terceiro padrão da vida de Davi, padrão emocional da doença de Davi. Nas crises, ele pode ser impulsivo, inconsequente e irresponsável do mesmo jeito, ou seja, ele acaba se tornando um Nabal. Então, o sujeito com o padrão emocional de Davi, ele é bom. Mas na hora da crise ele faz tanta besteira e traz tanto prejuízo para os mais fracos como Nabal. Ele acaba se tornando aquele que mais fez mal a ele. Quantos de nós olhamos para os nossos pais e dissemos assim, eu não vou tratar a minha mulher como meu pai tratou minha mãe? E quantos de nós já nos pegamos fazendo a mesma coisa? Então, é isso que te digo. Era mais ou menos assim. É isso que acontece. Esse é o padrão. E eu quero te mostrar no texto. Está aqui, ó. Verso 13. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. E assim eles fizeram. E também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Davi se comparou e se sentiu tão mal e falou assim: eu vou matar aquele desgraçado. Eu não vou deixar um homem vivo. Só porque ele se sentiu mal. Tão inconsequente, tão impulsivo, tão irresponsável. O que os servos de Davi tinham a ver com isso? De Nabal. O que os servos de Nabal tinham a ver com isso? Gente, Nabal sabia criar ovelha. Sabia ser negociante. Os escravos, os servos dele só faziam isso. Um soldadinho só de Davi já mataria toda a vila. Imagina 200. Ia ser um arraso. Olha o tamanho da impulsividade. Ele agiu baseado na ira. Aí eu estou com raiva, por isso que eu falei assim. Eu estou com raiva, por isso que eu espanquei meu filho.
a gente parece que perde a bondade e se torna tão mal como Nabal. Outro padrão que eu quero te dizer. Nas crises, se ressente e cobra tudo de bem o que fez, sem interesse, causando desconforto no outro, sabe? Na hora da crise, quem tem esse padrão de Davi, ele se sente ressentido de tudo de bom que ele fez com o outro. E ele, quando fez, e quem é Davi, faz o bem para o outro sem interesse nenhum, sem querer reconhecimento, sem querer nada em troca, ele faz na boa. Mas na crise ele sai cobrando tudo. Na crise ele joga tudo na cara da mulher, sabe? Quando ele vira assim, olha, eu vou me casar com a minha mulher porque eu a amo. Ela tem lá uma má fama lá que aconteceu na história dela, mas eu não quero saber não, eu a amo e vou casar com ela. Depois de uns anos a crise vem, você joga tudo na cara. Você lembra quem você era? Você ri, era para você ter vergonha. Joga tudo na cara o bem que fez. Você não tinha nada, fui eu que te dei casa, comida. Você lavou roupa, tudo bem, mas foi eu que paguei. Joga na cara, faz isso com os filhos. Faz o bem com o filho, cuida do filho. Quando o filho erra, vem e cobra tudo o que fez. Gerando Nabal. Gerando filhos nabais. Filhos ruins. Causando dor para quem está abaixo da nossa cobertura. Você está aí? Acho que Deus está pegando a gente, né? Vamos lá. 5. Nas crises, quem tem esse padrão doentio de Davi, ele esquece das suas crenças e age sem fé. Olha o texto. Ou seja, na crise ele esquece no que ele acredita, em quem ele acredita e a fé vai embora. Diz assim, versículo 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de vingares com tuas próprias mãos. Pois teus inimigos e todos os que pretendem fazerem mal são castigados como Nabal. Olha que interessante. Davi estava em surto. Por quê? Porque Nabal estava por cima da carne seca, e pisou nele, se comparou. Quem é você? Tem tantos servos que fogem do seu Senhor que aparecem por aqui. Ele se comparou, se sentiu mal, sem comida, com fome, com o grupo dele, com o exército dele precisando ser amparado. Foi o mesmo Davi que cantou assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na hora da crise a gente parece que esquece de onde veio. Esquece do Deus que temos. É por isso que nossos filhos, quando crescem, às vezes se desviam. Porque nossa fé é conveniente. Na hora que tudo está bem, na hora da crise, a gente abandona a fé e age com incredulidade. Deus some. Deus está te chamando para achar o Davi e o Nabal aí dentro de você. Homens, ache, tenha coragem. Você precisa ter coragem e achar onde está o Davi aí dentro, onde está esse padrão doentio em mim. Sabe, muitas vezes, muitos de nós, quando percebemos que as coisas dão errado, entramos em crise, nós parece que largamos Deus, largamos a palavra. Pessoas com esse tipo de padrão, ele logo abandona a sua fé, abandona a sua forma de agir e se torna um indivíduo mau. E aí as pessoas que estão próximos a nós se sentem horríveis. Eu posso comentar com você de um dia que eu estava numa crise terrível e estava muito mal. E a Nívia me parou no cantinho para perguntar: amor, o que houve? Rapaz, quando ela perguntou o que houve, para que ela perguntou? Comecei a desabafar. Para que você quer saber? Você não aguenta nada mesmo? Quer saber? Está um saco. Tem que aguentar você, aguentar o meu filho. E pai, está apertado por isso. E desabafei.
Quando eu fui desabafando, eu olhei para a cara dela e falei assim, meu Deus, eu estou matando ela. Te mata. Quando você não mantém firme na fé e você age pela crise, quando você deixa a crise te impulsionar, agir por impulso, sem pensar pelo que está sentindo, você vai matar quem está abaixo de você. Demorei quase 1 ano para resolver essa crise depois. Deixa eu te contar. Se você explode na sua crise, a sua mulher entra em crise, sabe quem você quer perder? Você que sai perdendo. Eu preciso te contar que seu chamado é proteger a parte frágil. E aí eu quero que você entenda que Deus quer trazer cura para os Davis que estão com o coração ferido. Deus quer curar você. Porque o Davi age assim porque está com a alma ferida, com a alma machucada. Ele quer curar e ele vai fazer isso se você deixar. Mas você precisa entender que sua fé tem que estar firme e você não pode agir por impulso. O que eu quero te dizer? Você não pode controlar aquilo que você vai sentir. Tipo assim, não, hoje eu estou sentindo raiva, ok. A questão é, eu vou agir pela raiva? Eu não posso. Está dando para entender? As suas sensações podem estar até operando, porque você depende de Deus para operar um milagre, para tratar esse pai que você não teve, essa identidade que você não teve. Deus vai operar o milagre, vai fazer. Alguém diz amém, pelo amor de Deus. Mas enquanto isso não acontece, você não pode agir por impulso e sair matando. Não dá para justificar. Aí eu fiz isso porque eu estava com raiva. Eu fiz isso porque eu estava triste. Eu fiz isso porque... Precisa entender que você não pode agir por impulso. Sabe, eu tenho 4 anos de casado. E graças a Deus as nossas crises passaram bastante. Mas com 15 dias foi nosso primeiro surto. 15 dias passou de semana, ficou lá em casa de meia-noite a 3 da manhã. Óbvio, na segunda semana de casado. Isso foram várias vezes. Várias. Hoje, a gente consegue lidar bem e ficar sem crise no relacionamento. Mas as coisas acontecem às vezes que eu tenho vontade de... vai pastar! Mas sabe o que eu digo? Amor, eu te amo e eu não largo você. E é verdade. Aí ela olha para mim e fala assim, mas amor, você está com raiva de mim. Eu estou com raiva, mas eu não largo você. Amor, você está triste, estou vendo que você está triste. Eu sei, amor, que eu estou triste, mas eu amo você, eu vou viver com você, eu escolhi cuidar de você, foi me dada a missão de cuidar de você e eu não largo você. Lembro de uma crise que ela virou para mim e falou assim, então nós vamos ter que separar. E aí eu disse assim, você vai separar sozinha, porque eu não vou. É gostoso eu poder olhar isso e ver que eu cresci nisso. Que eu não deixo meus impulsos mandarem em mim. Porque eu sei que eu preciso cuidar dela. Que eu preciso protegê-la. Esse mesmo impulso eu percebi em relação ao meu filho. Porque criança tem dia que não obedece, tem dia que apronta. Você já viu isso? E aí quando o filho não segue nossa direção, a gente fica irado e fica com raiva. Quem é que precisa obedecer, você ou ele? É ele, então deixa ele ficar com raiva porque não obedece, não você. E aí a gente desconta no filho, dando uma ideia de que uma hora o meu pai é bom, outra hora o meu pai é mau. E age pela sensação negativa, por impulsividade. Você, homem, precisa ter a nobreza de lutar contra a sua alma e contra você mesmo. Primeiro por eles. E segurar a onda. Você está mal? Eu entendo. Você está com vontade de torcer o pescocinho da sua esposa, da sua irmã, do seu filho. Eu entendo. Marca um horário com o pastor Marcelino que ele resolve. Pastor Dudu vai para o gabinete e berra lá. E briga, chora. E volta rindo com a sua esposa e cuida dela. Sabe por quê? Porque ela é frágil. Você está aí? Ela é sensível, ela é princesa. E ela tem que ser tratada como tal.
Você foi chamado por Deus para cuidar dos mais fracos, para pastoreá-los, para cuidá-los, para paternizá-los. Amém? E muitas vezes nós geramos filhos doentes, porque nós agimos pelo impulso, porque nós não seguramos a onda. É por isso que você precisa entender que você precisa de uma razão para morrer e para viver. Eu vou lutar pelas minhas alianças, pela minha mulher, pelos meus filhos, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos mais fracos. Isso está na sua natureza. Você está aí? Outro perfil de Davi que eu quero pensar com você. O próximo perfil diz o seguinte: depois da crise, se conserta e fica bem, até a próxima crise. Sempre nós vamos ter crises. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Fica tranquilo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando eu consigo vencer uma crise, eu me sinto tão nobre. Sabe? Eu me sinto cara. Não tem aquele dia que você está com vontade de matar um e você não mata, e você vê que não matou, que você fez o oposto, que você tratou bem. Depois que a sensação passa, você se sente nobre. Sabe? Você se sente o cara. É bom isso. Quero falar com você sobre esse ponto pelo seguinte. Muitas vezes nós consertamos o que fazemos e repetimos. Eu atendo também algumas pessoas no gabinete. Eu não estou me ouvindo, é eu que estou com algum problema, ou vocês estão me ouvindo bem aí? Ok? Parece que diminuiu um pouquinho. Aí, o que eu quero te falar? Esqueci, viu? Fui falar do microfone. Gabinete, isso. O que eu ouço de mulheres que sentam comigo no gabinete e fazem assim: meu marido apronta, depois vem com um presentinho e parece que nada aconteceu. Ele nem toca no assunto. Finge como se nada tivesse acontecido, até ele fazer de novo. Então a gente primeiro não admite o erro, não pede perdão, não conserta do jeito certo. Você está aí? E aí, na próxima crise a gente faz tudo de novo. Você precisa entender que mesmo que você ainda não foi curado da sua crise, você precisa segurar a onda. Sabe por quê? Porque essa é a sua identidade, é de quem você é. Os homens dessa geração estão podres, são egoístas, fazem o que querem, agem por impulso, porque deu vontade. Só isso. Eu não comprei porque eu não quis, porque eu estava com raiva de você. Eu não fiz isso porque eu não queria fazer mesmo. Estava com raiva. Ou quando ainda admitem que fizeram, depois justificam. Foi porque eu estava me sentindo assim. Meu irmão, você foi chamado de Deus para ser homem. Então, homem não pode se dar o luxo de fazer o que dá vontade de fazer. Nós temos que fazer o que tem que ser feito como homens. Dentro da missão. Isso é coisa de guerreiro, de homem. Isso é ser macho. Macho é olhar para a necessidade, olhar para o mais fraco e fazer o que precisa ser feito, independente do que você sente. Então, se você não tem uma razão para viver, eu estou te dando uma. Você é homem. E como um homem, você precisa proteger quem precisa. Precisa guardar. Mesmo você homem solteiro, você homem casado. Você como solteiro tem pessoas sim que estão abaixo de você. E é seu papel protegê-las. Seu papel. Os homens dessa geração não querem saber disso. E sétimo, que eu quero te falar, é que Davi, homens com perfil de Davi, pode produzir consequências tão sérias quanto as consequências de Nabal. Nós podemos trazer a mesma consequência. Podemos fazer com que as pessoas que nós amamos sofram tanto quanto Nabal tem a capacidade de fazer isso. Deus hoje está convidando você
para admitir isso. Admitir que tem um Davi aí dentro de você. E que você precisa que ele venha e cure sua alma. Para que você não tome essas atitudes. Para que você não tenha esse padrão doentio. Como esse padrão da geração de Davi, da doença de Davi. Sabe, nossa sociedade grita por homens que sejam homens. Não homens que uma hora são bons e outra hora são maus. Mas que saibam o que são. E quem são. Sabe, às vezes nós achamos que nossa identidade está em ser pai, em ser trabalhador, ser pastor. São papéis que desenvolvemos. Mas ser homem é sua identidade. Consiste em quem você é. Se você anda na contramão disso, se você anda segundo essa geração de Davi e de Nabal, de homens que agem como Nabal, sendo maus, e de propósito eles são maus, ou se você é como Davi, que sabe que é bom, mas vira e mexe estoura, vira e mexe faz uma besteira, que não se mantém firme, eu quero te contar que Deus precisa curar esses homens. E precisa curar você e eu. Mas, como você sabe, Deus tem mais para você. Então, com certeza, você se encaixou ou no padrão de Nabal, ou no padrão de Davi. Qual é o seu padrão? Que tipo de homem você tem sido? Hoje, eu quero te contar que Deus tem cura. Para Davi, como curou. Porque Davi ia gerar morte para a casa de Nabal do mesmo jeito que Nabal ia gerar. E Deus curou as consequências dele. E aí você se pergunta, mas e a de Nabal? Também, a família dele não morreu. Deus guardou. Nabal só não foi ele mesmo tratado porque ele não quis, ele não admitiu o erro dele. Mas Deus sara o Davi e sara o Nabal. Hoje eu quero falar de um terceiro homem. E eu já vou acabar com ele. Diga, mas eu vou falar assim mesmo. Hoje eu quero falar de um homem que ele não foi curado. De um homem que não teve sua vida restaurada. De um homem que não livrou sua família da consequência de seus erros. De um homem que Deus não pôde curar. Deus quis, mas ele não pôde. Deus não conseguiu curá-lo. Sabe por quê? Porque ele não quis. E eu quero mostrar para você a desgraça que ele fez por não deixar Deus curar. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Nós vamos ficar no capítulo 4, só que eu vou lendo devagar com você. Hoje eu quero falar com você de um conjunto de doenças, um conjunto de características, e também vou falar de 7 características, que nós chamamos de síndrome, a síndrome de Caim. Eu quero pensar com você sobre a síndrome de Caim, sobre o seu conjunto de doenças que não deixou que Deus o curasse e que Deus sarasse e libertasse sua geração. Que Deus provesse como milagre sobre os seus filhos, porque a casa de Nabal foi salva. A casa de Davi também foi. Mas a casa de Caim não foi. Então eu preciso chamar você para olhar para a vida de Caim, para olhar para a história de Caim, para olhar para a alma de Caim, para que você note se tem um Caim aí dentro. E você expulsar ele de dentro de você, senão você está frito. Homens, abre a sua Bíblia lá, deixa eu abrir a minha aqui. Já está xoxo, né? Calma, que Jesus já vai curar, viu? Deixa eu acordar eles então. Fique de pé um minutinho, vamos lá, gente. Fique de pé, estica. Se estica aí um pouquinho. Isso, dá uma esticada.
Homens, pode sentar. Pode sentar. Vamos pensar em Caim. Mas eu preciso deixar bem claro para você os tópicos de Davi, como eu li lá do Nabal. Quero ler para você bem claro assim. Primeiro perfil doentio de Davi. Só repetindo para você que está anotando. Sua identidade moral é boa, mas a financeira é ruim. Ou seja, Davi funciona bem no geral, mas na hora da crise faz besteira. 2. Nas crises ele se compara e se sente mal. 3. Nas crises pode ser impulsivo, inconsequente, irresponsável e mau. 4. Nas crises se ressente e cobra tudo o que fez sem interesse, causando desconforto no outro, porque ele cobra tudo que ele fez de bom. 5. Nas crises ele esquece de suas crenças e age sem fé. 6. Depois da crise se conserta e fica bem até a próxima crise. E 7. Pode produzir consequências tão sérias e tão dolorosas quanto as consequências de Nabal. Agora vamos ver Caim. Isso, bota uma musiquinha para ver se alivia um pouco. Vamos lá. Quero falar com você de Caim. Caim é diferente. Caim foi um homem que não teve cura para ele. Não teve jeito. Deus quis curá-lo, mas ele não quis. E aí eu quero pensar com você nessa síndrome, nesse conjunto de características doentias de Caim. A síndrome de Caim, ela não tem cura, ou seja, o Caim não tem cura porque ele não quer ser curado. Então eu quero te falar dessa síndrome. A síndrome de Caim é uma tendência emocional que veio desde Adão. Essa síndrome, todos nós herdamos ela. Então mulheres entram no pacote. Todos nós herdamos essa crise, essa tendência, herdamos essa síndrome. Uma das principais tendências é a resistência à autoridade. Você pode controlá-la, sufocá-la, para que ela não te controle e te transforme num Caim. Então, a principal característica dessa síndrome é que a síndrome de Caim, ela não se submete a um líder. Ela não se submete a alguém acima dele. A síndrome de Caim é uma síndrome que não se curva. E aí eu quero pensar com você sobre ela. É uma síndrome que não honra a sua liderança. A síndrome de Caim, ela adoece os relacionamentos de forma geral. Ela não mata só o indivíduo que tem a síndrome, mas ela adoece as pessoas em volta, adoece a família, adoece os amigos, adoece os filhos dos filhos, adoece uma cidade inteira, adoece uma geração. Então eu preciso que você pense nela. Mas principalmente entre o líder e o liderado, entre o crente e Deus, esta síndrome impede que o homem seja feliz, pois bloqueia a busca do propósito da sua existência. Então, a síndrome de Caim, ela não respeita a sua liderança, ela literalmente não funciona bem entre o liderado e o líder. Ela não anda bem entre o crente e Deus, porque ele não consegue se curvar a alguém superior a ele, alguém maior do que ele, alguém mais poderoso, alguém que o direcione, alguém que lhe corrija. Então hoje eu preciso chamar você para olhar para dentro de você e achar essa síndrome, para que Deus possa nos curar. Alguém diga amém, por favor. Amém. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4, de 3 a 26. Mas eu vou ler pausadamente os versículos, tá bom? Primeiro que eu quero ver com você é o versículo 3 a 8. Diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso, se enfureceu e seu rosto se transformou. Verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A primeira característica dessa síndrome de Caim que eu quero pensar com você é que ele recusa o jeito de Deus. A síndrome de Caim, ele não aceita o modo de Deus, o modo de sua liderança. Ele rejeita isso para fazer as coisas do próprio jeito. Primeira coisa que eu quero que você note, porque Caim sabia qual era o jeito certo de oferecer sacrifício ao Senhor, e ele não fez para fazer do seu jeito. Ele rejeita o jeito de Deus. Eu preciso chamar atenção para isso, porque quando eu era menino, que não tem muito tempo assim, mas quando eu era imaturo espiritualmente falando, mais imaturo, eu achava que Deus gostava mais de Abel do que de Caim. Achava que Deus rejeitou Caim porque Abel devia ser loirinho de cabelo de cachimbo e de olho azul. Só por isso. Achava que Deus tinha preferência entre os dois. Mas hoje eu preciso te chamar para sair da infantilidade e entender e quebrar o auto-engano e olhar para dentro de você e dentro da alma de Caim e observar o que tinha de doentio nele, que não deixou ele aceitar o jeito de Deus, e entendendo que o erro não estava em Deus, mas em Caim. Pessoas que são infantis, homens que não são homens, nunca dizem que a culpa é dele. Eles sempre procuram o culpado. Ele nunca procura o erro nele. Ele sempre vai procurar o erro na família, na presidente do Brasil, no governo do estado. A culpa está na situação financeira do mundo, na Copa do Mundo, mas nunca o problema está nele. Ele nunca para olhar. E aí os infantis são assim. Então eu quero te chamar para olhar para Caim e achar você lá dentro. Tá bom? Primeira coisa é que ele rejeita o jeito de Deus. E aí o que eu quero te mostrar é o seguinte. Caim sabia o jeito de Deus para oferecer culto, para prestar culto. Olha só, o texto diz assim, olha. Quando Deus rejeitou e que Caim se enfureceu, o Senhor disse assim: por que você está furioso? Por que você está nervoso, meu filho? Por que se transformou o seu rosto? Porque se você não fizer o bem, você não será aceito. Sabe, Deus não aceitou a oferta de Caim. Ainda não estavam feitas as leis espirituais, ainda não estavam compostas nesse tempo. Mas já tinha um senso comum, já se tinha um entendimento de quem se relacionava com Yahvé, que para ter acesso a Yahvé, para ter relacionamento com Yahvé, com Deus de Abraão, precisava haver derramamento de sangue. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, que eles ficaram nus, que sua vergonha, seu pecado ficou exposto, Deus foi lá e sacrificou animais para ele usar a pele para colocar como roupa. Hebreus diz que para que haja sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus está dizendo assim: Caim, meu filho, você não sabe o jeito certo. Por que você está nervoso? Por que você está irritado? Faz o certo e você será aceito. A síndrome de Caim é uma síndrome que rejeita o jeito do líder, da liderança, para fazer as coisas do seu jeito.
Sabe, Caim pegou sim os melhores frutos da terra. Ele era agricultor. E ele era um bom agricultor e produzia coisa boa. Mas ele sabia que não podia prestar culto ao Senhor sem derramamento de sangue. E ele não fez do jeito de Deus. Isso era conhecido. Então, com isso ele declara uma rebelião aberta contra Deus. Eu não quero do seu jeito, Deus, eu quero do meu jeito. Porque eu sou agricultor e eu vou te dar o meu melhor. Sabe, Caim podia trocar cebola por ovelha. Você vai ver no final do estudo que ele era um grande negociador. Mas ele rejeita, ele se enfurece e diz: eu não quero do jeito de Deus, eu quero do meu jeito. Segunda coisa que eu quero ver com você. Segunda característica da síndrome de Caim. Ele não assume a culpa. Sabe, essa nossa geração, ela não quer fazer as coisas do jeito de Deus. Nossa geração não quer seguir o líder e fazer do jeito que alguém ensina e que o seu superior, seu líder, seu mentor, seu pai ensinou. Hoje pode tudo desde que você se sinta bem. Nossa geração rejeita o jeito de Deus para fazer do seu jeito. Outra coisa é que nossa geração, já nesse segundo tópico, ela não assume a culpa de seus erros, ele sempre justifica, se auto-engana. Caim decidiu se auto-enganar, ele não assume que o erro era dele. Ele sempre procura culpados para que não seja ele o culpado. Ele não admite que é culpado, ele não admite que errou. Olha só, verso 5 a 7, olha só, diz assim, olha. Mas o Senhor não aceitou a sua oferta. Como o Senhor não aceitou, o que ele faz? Por isso Caim se enfureceu. Deus me rejeitou. Deus não gosta de mim, Deus não quer do meu jeito. O defeito está em Deus, o erro está em Deus, não em mim. Ele se enfurece, ele se transforma, ele fica irritado. O Senhor lhe pergunta, como eu já li com você, verso 7, ele diz o seguinte. 6, cadê o 7 da minha Bíblia? Ah, tá. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado está na porta. Ele fica magoado, ele decide manter a amargura dentro dele. Deus ainda o chama: meu filho, faz o que é certo, vai lá, troca com seu irmão, e você será aceito. Pessoas com essa síndrome nunca admitem erros. Ele sempre bota a culpa no outro, ele nunca está errado. Pelo contrário, quando ele erra e ele vê o erro dele, que alguém mostra, ele se sente magoado, ele se sente ferido, se sente rejeitado, mas não assume o erro. Por isso Deus não pode curá-lo, por isso Deus não pode livrá-lo de suas consequências. As sensações e o peso emocional de Caim estavam lá, mas Caim tem o poder de dominá-la, foi Deus que disse, e ele não quer. Ou seja, a terceira característica é a seguinte: o descontrole emocional como desculpa para fazer besteira. Como ele não admite a culpa de seus erros, ele fica descontrolado, magoado. E aí ele usa essa amargura como desculpa para ir lá e matar o seu irmão. Nós notamos que Caim não briga com seu irmão, ele nem comenta, ele nem discute, dizendo: você foi aceito e eu não fui, nada. Ele vai lá e o mata. E a desculpa dele é: eu estou enfurecido, eu estou magoado, eu estou chateado. Ele vai lá e faz. Conhece um homem que faz assim? Já viu alguém assim? Quarta característica: ele mente. Não, a terceira é o descontrole emocional como desculpa para fazer besteira. Quarta,
Quarto, ele mente. Ele não admite o erro e ele mente. Ele só admite quando é pego no flagrante. Está aqui, ó, verso de 9 a 11. Vou ler para você. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Olha como um abismo vai chamando outro abismo. Ele não quer o jeito de Deus. Ele não assume a culpa, bota a culpa no outro. Ele justifica as besteiras que faz no que sente. E ele mente. E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Pessoas com essa síndrome mentem, não admitem o erro, negam, a menos quando eles são pegos em flagrante. Aí não tem jeito, está no flagra, todo mundo está vendo, está provado. Aí ele abaixa a cabeça. Ou seja, Deus dá para ele a oportunidade de se arrepender. Deus dá a oportunidade. Caim, cadê seu irmão? Caim, vamos confessar, vamos consertar isso aqui. E ele não conserta. Ele mente, ele nega. Sabe? Ele tenta passar a perna em Deus, enrolar ele. O que eu tenho a ver com meu irmão? Sou eu responsável por ele? Pessoas com essa síndrome vão cada vez mentindo para manter o engano, para fugir disso. Tem pessoa superior a ele, gente para ajudar, tem um Deus para isso. Você tem um líder que você pode pedir ajuda, que você pode falar: olha, meu líder, meu pastor, meu líder de célula, eu tenho essa dor aqui dentro, eu me comporto como Nabal, eu me comporto como Davi, então me ajuda. Mas não, o sujeito é um Nabal, é um Davi e nega, mente. Eu não sou assim não. Primeiro mente para si mesmo, depois mente para quem está em volta. Meu irmão, você tem um líder. Quando ele te confrontar, não espera não, vai até ele: ó, líder, eu fiz besteira, me ajuda. Admite o erro. Sabe, ele decide se entregar, mas só depois que já estava tudo provado. Então, quem tem a síndrome de Caim, ele não vai para Deus ou para os seus líderes reconhecendo um erro para pedir perdão e consertar a besteira. Ele só vai porque foi pego em flagrante e está com medo da consequência. Não vai porque se arrependeu. Não vai por mudança de vida. Ele não procura um líder para isso. Ele procura depois que o caldo já está derramado e ele viu que vai piorar. E aí, por causa da consequência, já está provado, foi ele mesmo. Então vocês me ajudem. Caim é assim. Essa é a síndrome. Essa síndrome que começa com a rebelião lá em cima, aberta contra seu líder, contra seu pastor, contra Deus. Uma rebelião direta a quem está acima de você. E chega a um nível de mentira, ou seja, ela vai descendo. E só admite que errou quando é confrontado abertamente, ou seja, eu tenho prova, você fez isso, está claro. E aí sim ele se conserta. Quinta, que eu quero falar com você. Quinta característica da síndrome de Caim. Ele sempre encara as consequências de seus erros como um castigo. Anote aí. Quem tem a síndrome de Caim encara as consequências de seus erros como um castigo injusto e como consequência para poder, e não como consequência para aprender com ela. Está no verso 11 a 14, que eu também quero ler com você. Eu já li o 11 com você, vou para o 12. Quando você cultivar a terra, não lhe dará mais nada da sua força. Qual a consequência? A consequência é qual? Que a partir de hoje, a terra não ia produzir. Ele era o quê? Agricultor. Mas para ele, não vai. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Está vendo? Ele vai até qual número? Até o 14?
Isso. Aí o 14 diz assim: hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face e serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Sabe, as consequências de nossos erros, Deus as usa para nós crescermos. Nós podemos ter duas escolhas quando a consequência do nosso pecado nos pega. Uma é eu fazer como Caim, sair como um fugitivo errante, achar que isso foi injusto. A outra escolha que eu tenho é crescer com ela. Deixei um propósito com essa consequência, era salvar Caim. E você vai ver que ele podia ter sido salvo, mas ele não quis. As consequências de nossos erros servem para nos amadurecer, para nos tornar homens melhores. Você está sendo confrontado aqui com um objetivo: ser um homem melhor, resgatar sua hombridade, mas você precisa querer isso. Sabe, Deus diz a ele assim, que ele precisa aprender com as consequências, mas ele não aceita, ele interpreta tudo como castigo. Ele não aprende e assume uma postura de vítima. Agora, todo mundo vai querer me matar. Está sendo pesado demais para mim essa consequência, ele diz. Essa é uma característica natural dessa síndrome, que começou com a rebelião contra o seu líder, contra o seu Deus, contra a sua liderança. Sabe, a sexta característica é que ele usa as ferramentas que tem. Sabe para quê? Para errar ainda mais. Quem tem a síndrome de Caim, em vez de ele usar a consequência para crescer, não. Ele usa aquela consequência como ferramenta para permanecer do erro, para fazer mais besteira. Por quê? Porque ele começou com a rebelião aberta. Porque ele não se submete à sua liderança. Olha só. Da cura que Deus lhe dá, porque Deus dá a cura para ele. Então ele decide usar essa cura para aumentar a sua capacidade para pecar. Porque quando a terra não produziu mais para ele, ele tinha a oportunidade de falar para Deus assim: Senhor, me perdoa, alivia essa aí, me ajuda. Mas não, ele diz assim: o Senhor está sendo injusto. Agora vão tentar me matar, eu vou ter que sair fugitivo para lá e para cá. Eu vou ter que sair dessa terra. Deus mandou ele sair? Deus não mandou. Sabe, está lá no versículo 15, 16 e 24. Deixa eu ler para você. Verso 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que o visse, a encontrá-lo, matasse. Verso 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Verso 26, 23 e 24, diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 77. Olha só. Ele usa essa marca que Deus deu para tratar com ele, para ninguém matá-lo, para ele aprender, para ele crescer. E ele usa essa marca para fugir pelo mundo afora, para dizer assim: ai daquele que me matar. E continua errando, continua fazendo besteira. Ele usa aquela marca que servia para ele crescer, para ele responder positivamente, para ele amadurecer. E aí ele continua usando isso como ferramenta para controlar as pessoas. Você não pode me fazer mal não, porque se você fizer mal a mim, a praga vai pegar você. Você vai sofrer 7 vezes mais do que você fez de mal a mim. Você está aí? Por quê? Porque ele não
quer crescer, ele não usa as consequências para crescer, ele usa as consequências para pecar ainda mais. Sabe? Deus dá a Caim a chance de ser curado. Ele queria tratar Caim, mas a marca significa que quem matasse ele iria pagar caro. Há uma marca, ele usa isso para pecar mais. Usa isso para ameaçar as pessoas. Não mexe comigo, porque Deus disse que quem se meter comigo será vingado 7 vezes mais. Lameque, neto de Caim, repetiu a postura de seu avô, mostrando que Caim continuou agindo assim. Foi com seu avô que ele aprendeu a matar. E ele continuou fazendo a mesma coisa. E ele usa o que Deus deu para ele como oportunidade de se consertar, para se afundar cada vez mais. A última característica de Caim, diga, essa é a última. Ele constrói cidades. Sabe, ele constrói cidades e fortalezas para protegê-lo das consequências de seus erros, para que tenha conforto em continuar pecando. Está do verso 17 ao 24, eu não vou ler. A cidade produzia as seguintes coisas, que depois eu comento. Produzia as seguintes áreas, ou seja, ele constrói fortalezas. Ele construiu uma cidade em volta dele, para protegê-lo da consequência da terra não produzir mais do seu esforço e do seu trabalho. Então ele constrói uma cidade que produzia as seguintes áreas de negócio: tendas, gado, instrumentos musicais, ferramentas de bronze e ferro, armas, e se fabricava de tudo. E ele não precisava trabalhar com a terra, usava isso para se sustentar e vendia e comprava tudo e comia tudo que a terra produzia. Sabe o que ele estava dizendo? Que eu vou arrumar um jeito que não seja o jeito de Deus. Está achando que eu preciso de você? Ele deu um jeito de viver sem Deus, sem depender dele, criando fortalezas para se esconder, dando um jeitinho. Então o que ele fez? Dentro da cidade dele ele produzia isso. Aí você vai notando no texto que o filho dele, o neto dele construiu instrumentos musicais, outro foi fazendo ferramentas, ou seja, ele construiu uma indústria. Ele fez uma cidade industrial. E fora da cidade, ele fez um mercado. E nesse mercado ele falava assim, você quer um instrumento? Então tá, me dá 10 sacos de trigo. E aí ele comia bem. E dizia assim, eu não preciso de Deus. Ou seja, a gente acaba construindo fortalezas que cada vez mais vai nos afundando, vai nos destruindo. Essa síndrome, meu irmão, você precisa achar ela aí dentro. Porque nossa geração está se perdendo. Porque decidiu abertamente começar uma rebelião contra Deus. Saudável deveria fazer ao ver isso tudo. Aproveitar o fato de que a terra